A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mutualidade, a ajuda, a contribuição, a troca de experiências, o apoio, essa mutualidade, onde nós precisamos dos nossos irmãos e também os nossos irmãos, eles também precisam de nós. O nosso texto base é no Evangelho de João, no capítulo 20. Esse capítulo maravilhoso que traz as primeiras ações após Jesus ter ressuscitado, mas tem detalhes importantes já após Jesus ter ressuscitado nos primeiros atos que mostram a importância, dessa vida com os irmãos. Evangelho de João, no capítulo 20, é aquele contexto onde Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada e ela viu que a pedra havia sido tirada. Então Maria Madalena, ela correu, ela foi buscar Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. A Bíblia não diz quem era o outro discípulo a quem Jesus amava nesse texto, apenas traz esse detalhe. Então eles vão buscar, então agora, repetindo, Maria foi até o sepulcro estava vazio. Então ela correu a Simão, correu ao outro discípulo e agora então vai retornar Pedro e o outro discípulo. E há muitos detalhes importantes nesse retorno dos discípulos. Vamos fazer a leitura completa então de João capítulo 20, a partir do verso 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se no chão, viu os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça do Senhor Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Verso 8. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Até aqui é suficiente. Vamos explicar. Esse texto ele é muito rico em detalhes e essa corrida dos dois discípulos, a corrida de Pedro e o outro discípulo, ela traz também uma figura da nossa vida prática entre irmãos. Então vamos ver os detalhes. Pedro correu juntamente com outro discípulo. A Bíblia é muito clara quando diz que os dois corriam juntos. Repito, a Bíblia é muito clara quando diz que os dois corriam juntos. Porém, o outro discípulo, que a Bíblia não diz o nome, correu mais depressa, correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro onde Jesus antes estava. Repito, o outro discípulo, então, numa determinada fase da corrida deles, numa determinada altura da corrida deles, resolveu e correu mais rápido do que Pedro. Então, ele chegou primeiro no sepulcro. Então, a Bíblia vai dizer que ele chegou, que ele viu os lençóis. Todavia, esse discípulo ele não entrou no sepulcro. Ele chegou primeiro, mas ele não entrou. Então, a Bíblia vai dizer que Pedro, que o seguia, que estava atrás dele, então ele chegou. Eles começaram correndo juntos, mas Pedro ficou para trás na corrida. Então, a Bíblia vai dizer que Pedro, que o seguia, agora chegou. Mas vai dizer que ele chegou e que ele entrou. Preste atenção nessa chave. Ele chegou, mas entrou. Ele chegou depois. Ele chegou mais tarde. Ele chegou atrasado, mas ele entrou imediatamente. Então a Bíblia vai dizer que o outro discípulo, por causa que Pedro havia entrado, aí sim o outro discípulo, somente após Pedro ter chegado e entrado, que o outro discípulo entrou. Então ele creu. O que eu vejo aqui é muito profundo e é para os nossos dias. Eu vejo essa corrida também acontece para nós, entre os irmãos. Eu vejo aqui pessoas que até correm mais rápido, que até chegam primeiro, mas não têm ainda o mesmo nível de fé e o mesmo nível de ousadia do que Pedro.
Pedro, ele não corria mais rápido do que o outro discípulo, mas ele tinha mais ousadia. Uma das características de Pedro, ao longo de todos os textos, é ousadia. Ele errou muitas vezes, até a Bíblia apresenta muitos e muitos erros de Pedro, mas a Bíblia sempre mostra que Pedro era mais ousado do que os outros. Então eu vejo aqui uma figura para o nosso viver diário. Eu vejo que Pedro, ele pode até chegar depois, mas pela ousadia que ele tem, a ousadia que ele carrega, ele chega e entra. Ele chega e entra, e através da capacidade dele, é ele mesmo que introduz os outros nesse ambiente espiritual. Então Pedro chega depois, mas ele chega, entra e também introduz os outros, porque muitas pessoas não têm ainda coragem e fé suficiente para entrar em ambientes espirituais. Então todos nós corremos juntos na nossa corrida diária, no nosso viver diário cristão. Mas existem pessoas que não são a mais rápida, mas eles têm mais ousadia. E eles chegam, entram em ambientes e introduzem outras pessoas. Eles precisam chegar primeiro para preparar o ambiente para outra pessoa chegar. Eles servem como encorajamento, eles servem como apoio, como suporte, como estrutura para que outras pessoas também possam chegar e entrar nos mesmos lugares que ele entrou. Maravilhoso é ver que Pedro entrou. E Pedro não deixou o outro do lado de fora, pelo contrário. O outro discípulo, vendo que Pedro havia entrado, ele também recebeu uma porção de ousadia e conseguiu entrar. Ele precisava que Pedro entrasse primeiro, para que ele pudesse entrar depois. Ou seja, nós precisamos dos nossos irmãos. Tem muitos lugares que nós não vamos entrar se o outro não entrar primeiro e não nos mostrar o caminho, não nos preparar o caminho e, através dele, que a nossa vida venha a ser cheia de ousadia, que o ambiente seja preparado. Então, o reino de Deus, ele é maravilhoso porque eu posso até correr, e eu posso correr até mais rápido do que os outros, mas em muitos casos eu não vou entrar se o outro não entrar primeiro e não preparar para mim o ambiente. Ou seja, preparar o ambiente é estar primeiro lá, e a partir disso eu sou revestido de ousadia e capacitado para entrar. Amém? Que essa palavra seja para a sua vida, seja extraordinária, uma palavra de encorajamento, de instrução, que você venha ver e valorizar a importância dos seus irmãos. Os seus irmãos são extremamente importantes. Nós precisamos aprender a viver entre irmãos e a valorizar os nossos irmãos. Algo maravilhoso e muito profundo nós vimos através desse conteúdo. Amém? Se esse vídeo te edificou, que você também possa compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E seja você transformado e transformada em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Graça e paz.